Então vamos lá, vamos começar esse projeto todas as quartas do dia 20/11 de 2019, certo? A primeira pergunta que tivemos durante a semana foi do Carlos Medeiros, ele é médico de Recife. Ele está perguntando: é possível fazer uma organização financeira com o método do Organize Seu Consultório? Carlos, isso é uma dúvida que vem sendo perguntada para a gente constantemente. Nós, além do prontuário que desenvolvemos para vocês, profissionais da área de saúde, também desenvolvemos um modelo de controle financeiro, certo? E esse modelo que desenvolvemos, a gente dividiu em dois módulos. Um que você consegue acompanhar todo o seu ano, certo? Para você saber se mês a mês o seu consultório foi positivo ou negativo. E também temos um controle mensal, que esse para você utilizar, né, com a sua para você utilizar no seu dia a dia do consultório. Então, existe dois modelos, né? O mensal e o anual, que nós desenvolvemos, e é possível você ter o acompanhamento do seu consultório. Dessa forma, você vai conseguir saber se o seu consultório ele foi positivo durante esse período. A segunda pergunta da semana foi do Paulo Magalhães. Também é médico e ele é de Fortaleza, Ceará. Minha família é de lá. Gosto muito. É possível armazenar resultados de exames, imagem do paciente no método do Organize Seu Consultório? Paulo, ótima pergunta, e esse é um grande diferencial do nosso método. É possível, com o nosso método, você armazenar tudo que você quer do seu paciente. Você pode armazenar um áudio desse paciente. Então, você pode pegar, relatar algum problema e deixar armazenado esse áudio sobre esse paciente. Você pode armazenar uma imagem, certo? Quando eu digo imagem, pode ser a imagem do seu paciente, pode ser a imagem de algum exame do seu paciente. Ou imagina, você chega um paciente que você quer guardar o registro de algum exame. Você pode muito bem pegar o seu smartphone, tirar uma foto daquele documento, né, daquele resultado daquele exame, e você armazenar na área daquele paciente. E você, daqui a 2, 3 meses, você vai ter aquele resultado. Então, isso é muito bom, certo? Também é possível você armazenar vídeos do seu paciente. Se você tem algum exercício ou alguma coisa que é importante para você filmar ele fazendo, né, esse movimento, para você depois fazer um comparativo, isso é possível sim com o nosso método. Então, Paulo, você consegue fazer tudo, né? Você consegue armazenar, então, áudio, imagem, vídeos. Também você pode armazenar um documento que ele te enviou por e-mail. Um exemplo, se ele enviou o resultado de um exame, né, no formato PDF, você também pode armazenar isso. Certo, Paulo? Então, sem sombra de dúvida, você pode armazenar o que você quiser do seu paciente. A terceira pergunta que nós tivemos durante a semana foi do Marcelo Dantas, de São Paulo. Ele não disse a profissão aqui, mas vamos lá. Em outros vídeos, eu vi você falar sobre a possibilidade de compartilhar informações com outras pessoas. Eu gostaria que você me detalhasse melhor esse assunto. Veja, Marcelo,
a gente vem, né, batendo nessa tecla em vários vídeos. Por quê? O nosso método, ele utiliza, como eu acho que você já sabe, todas as ferramentas do Google. E as ferramentas do Google permite que você realize o compartilhamento das suas informações. Então, no nosso método, nós fizemos, né, uma maneira, nós construímos umas regras que possibilita que você compartilhe essas informações com outras pessoas. Mas esse compartilhamento, ele é controlado por você. Não é um compartilhamento aleatório, certo? Então, veja, você pode pegar uma informação, compartilhar com o profissional A. Você pode pegar outra informação, compartilhar com o profissional B. Ou você ter uma informação e não compartilhar com ninguém. Então, assim, para ficar bem claro, esse compartilhamento, você que vai determinar quem vai ter acesso e também que tipo de acesso. Vai ter a pessoa, quando você compartilhar, você vai permitir que ele apenas leia, né? Ele só tem acesso à leitura, ou também acesso a poder, editar ou poder fazer algum comentário naquele seu arquivo. Tá certo, Marcelo? Eu espero que tenha respondido aí a sua pergunta. A quarta pergunta da semana foi da Fernanda Dias, nutricionista, ela do Rio de Janeiro. Gostaria de implantar no meu consultório algum tipo de confirmação com meus pacientes. É possível fazer isso? Veja, Fernanda, no nosso método, como utilizamos o Google Agenda, né? A agenda do Google, existe sim algumas maneiras, né? Algumas opções de você confirmar a presença do seu paciente, certo? Não, atualmente, ainda não conhecemos, não temos ainda como a gente fazer uma confirmação via WhatsApp ou via SMS, certo? Conseguimos confirmar via e-mail. Então, o quê? Então, só para você entender um pouco, é possível, na hora que você estiver marcando a consulta do seu paciente, você pegar o e-mail dele, certo? E um dia antes, certo? Esse seu paciente ele vai receber um e-mail pedindo para confirmar a presença na sua consulta. Isso de forma automática, certo? Então, Fernanda, é possível sim implementar esse nível de confirmação de presença para as suas consultas. Vamos agora para a quinta pergunta. É de Roberto, cardiologista de Brasília. Em outros vídeos, eu vi você falar do armazenamento das informações ocorre nos servidores do Google, mas eu gostaria de saber se é possível armazenar as minhas informações no meu computador. Veja, Roberto, é possível sim, certo? Mas lembre de um fator. Você pode ter as suas informações no seu computador, sem problema nenhum. Mas sempre essas informações também vão estar disponíveis lá no servidor do Google, certo? Se não tiver, só para você entender, se você não tiver essa conexão junto com o servidor do Google, né, não tiver esse alinhamento entre o seu computador e o servidor do Google, você vai perder inúmeras funções. Porque uma das grandes vantagens do nosso método é você ter as suas informações salvas no lugar seguro. Certo, Roberto? Então, mas nada impede que você tenha uma cópia
das suas informações no seu computador. Veja o que pode ocorrer. Você pode ter essas informações, certo, no seu computador. Aí vamos dizer que você esteja em um ambiente, né, em algum lugar que não tem internet. Você vai poder conectar a essas informações, certo? Você vai utilizar normalmente esses dados, mas quando você se conectar novamente a uma internet, ele vai fazer um sincronismo dessas informações. Então, assim, as informações que vão estar no seu computador vão ser iguais àquelas informações que está lá no servidor do Google. Certo, Roberto?